Como você entende a educação infantil? O pensamento sobre creche, sobre jardim da infância, a educação infantil não é um pensamento único entre os pais e muitas vezes mesmo entre os professores. Tem pessoas que acham que a educação infantil é uma etapa menos séria da educação e não precisa ter tantos cuidados a esse respeito. Afinal de contas, são crianças muito pequenas, que ainda não assumiram sua personalidade. Isso leva a que outras pessoas pensem que a educação infantil é só uma escolinha. Já ouviu esse termo? Escolinha. Vai lá, põe seu filho, põe a criança lá na escolinha da educação infantil. Aí vai ter recreação e algumas outras coisas e você vai ficar com um tempo livre. Outras pessoas acham que as escolas de educação infantil são apenas e tão somente um ambiente que cuida das crianças, dando apoio às mães que precisam trabalhar. Mas cuidar não é sinônimo de educar. E estamos falando aqui de educação infantil. Não estamos falando de cuidação infantil. Creches e escolas de educação infantil não são depósitos, não são locais apenas de cuidar das crianças enquanto os pais têm que trabalhar. São escolas, fazem parte do sistema educacional. Já vai longe, quando a educação infantil estava atrelada à área de serviço social. É educação. E a educação infantil é muito importante no apoio que a escola dá à família. E aqui vamos corrigir outro pensamento, que só colocando na escola, no caso de educação infantil, que a criança vai iniciar os seus aprendizados. Isso é totalmente falso, é um grande equívoco. A família é a primeira escola. Os pais são os primeiros educadores. E pais e família nunca param de educar. Se não trabalham propriamente a educação cognitiva, com certeza trabalham ou deveriam trabalhar a educação moral. Muitas pessoas também acham que as escolas de educação infantil devem ser escolas que já façam com que as crianças se alfabetizem, que já saibam ler e escrever, que até façam provas e recebam notas. Calma, estamos falando de escolas que trabalham com crianças até a faixa dos 6 anos de idade. Claro que paulatinamente habilidades, competências, saberes serão trabalhados. Mas perguntamos, isso é a essência da educação? E a moralização? Onde fica a espiritualização, a humanização desses seres? É preciso lembrar que estamos falando de espíritos reencarnados e confiados a nós por Deus, nosso Pai. Eles trazem todo um potencial divino que precisa ser trabalhado. E a educação infantil é uma das mais importantes, porque no período da infância o espírito está mais flexível,
mais maleável para receber a influência das orientações, dos exemplos, dos encarregados da sua educação, na família e na escola. Portanto, a educação infantil não é simplesmente uma fase preparatória para a intelectualidade, para que você se orgulhe de que seu filho, com 3 anos, 4 anos de idade, já sabe a ler e escrever. Que adianta saber ler e escrever se não sabe fazer o bem? Se não sabe compartilhar os brinquedos com os irmãos e com os coleguinhas? Se não sabe bem conviver numa festa de aniversário? Cuidado com o que estamos fazendo e também pensando sobre educação infantil. Uma sociedade melhor, e aí estamos falando de uma sociedade mais justa, mais ética, menos violenta, mais em paz, essa sociedade melhor, ela deve ser pensada e trabalhada desde a infância, desde o momento que esse espírito se encontra conosco. E precisamos proteger a criança, porque o espírito está nessa fase infantil. Vamos proteger a sua imaginação, os seus sonhos, sua criatividade, seus ideais. A educação infantil, lá na escola, não deve repetir o ensino que hoje fazemos no segmento fundamental, médio e superior. Porque esses segmentos estão totalmente voltados para a educação cognitiva. Estão formatados de forma tradicional, em que os professores ensinam e os alunos tentam aprender. Educação infantil não é para isso. Aliás, nós precisamos romper esse modelo, esse velho modelo escolar nos outros segmentos, e não podemos deixar que isso aconteça na educação infantil, que é o momento da brincadeira, é o momento do prazer, é o momento das descobertas, é o momento do desenvolvimento das habilidades, das competências e, principalmente, na educação infantil, é o momento da humanização, da moralização desse ser e do reforço já às suas boas tendências, com a união de esforços entre os pais e os professores, entre a família e a escola. Cuidado! Escolarização precoce na educação infantil afeta a imaginação, o sonho, a criatividade, o potencial da criança, e ela pode carregar isso para o resto da sua vida. Não esqueçamos que já fomos crianças. Não podemos esquecer disso. Porque com essa lembrança poderemos educar melhor as crianças de hoje. E assim como nós adorávamos sonhar, imaginar, criar, não impeçamos que as crianças de hoje façam o mesmo. Porque quem vive feliz, lá no período infantil, envolvido pelo amor, vai levar essa felicidade e esse sentimento para o resto da sua vida, contagiando a própria sociedade em que vive.